Sabe quando a gente ouve a palavra ética? O que vem à cabeça? Para muita gente, essa palavra soa meio pesada, sabe? Coisa antiga até. Mas a verdade é que, olha, a discussão sobre ética nunca foi tão importante quanto agora. Então, bora mergulhar nesse assunto para entender o porquê. Pois é, essa é a pergunta que muita gente te faz. Por um tempão a conversa parecia travada, né? De um lado, uma defesa de uma moral super rígida, conservadora, e do outro, uma crítica a tudo isso como se fosse só uma forma de controle. Lá nos anos 60, 70, esse papo de moral e bons costumes era visto como algo bem conservador. E quem defendia mudanças sociais via isso tudo como um moralismo antigo, ultrapassado. Mas hoje o cenário é completamente diferente. A preocupação com a ética saiu desses extremos e veio para o centro de tudo, principalmente na economia, na política e, claro, no serviço público. E para a gente entender bem essa mudança, preparei um roteiro bem claro. Primeiro, por que, afinal, falar de ética hoje? Depois, vamos ver que a palavra tem 3 significados diferentes. Aí, a gente entra no embate de gigantes da filosofia. Em seguida, vamos entender como justificar uma ação e, por fim, o mais importante, por que tudo isso importa para a gente. Vamos começar então. Parte 1. Por que essa conversa é tão urgente hoje em dia? É que a sociedade brasileira está cada vez mais atenta, mais sensível aos padrões de conduta, sabe? Principalmente de quem ocupa um cargo público. A opinião pública hoje cobra, e cobra muito, que as instituições e quem as representam ajam de um jeito que faça sentido com a ideia de servir ao público. Bom, para a gente se aprofundar de verdade, a gente precisa entender que ética não é uma coisa só. Na verdade, dá para dividir em 3 sentidos principais que ajudam a clarear tudo. Então, vamos lá. O primeiro sentido é a ética como o conjunto de valores e costumes de uma sociedade. O segundo é a ética como um campo de estudo da filosofia. E o terceiro, que talvez seja o mais prático para o nosso dia a dia, é a ética como uma ação que a gente consegue justificar usando a razão. Vamos olhar cada um deles com calma. Olha que interessante a origem da palavra. Ética vem lá do grego ethos, e ethos tinha 2 significados. O primeiro era casa, morada, e o segundo era hábito ou costume. Mas o que uma casa tem a ver com o hábito? A resposta para essa pergunta está no jeito como a gente entende o nosso lugar no mundo. Pensa assim, ó, a nossa casa é o que protege a gente do mundo lá fora, da chuva, do perigo, certo? Da mesma forma, o ethos, ou seja, nossos hábitos, nossos valores que a gente compartilha, cria uma espécie de morada humana. É um abrigo que a gente constrói com base na tradição, na experiência e que nos protege do caos, permitindo que a gente viva em sociedade. Esse é o primeiro sentido de ética. Isso já nos joga direto para o segundo sentido. Porque se cada sociedade tem a sua própria casa de valores, aí surge a pergunta: existe um jeito certo de construir essa casa? Como é que a gente sabe o jeito certo de agir que vale para todo mundo? Foi justamente para tentar responder a isso que a ética, com E maiúsculo, virou um campo de estudo da filosofia. E aqui, meu amigo, o debate é de alto nível. Temos um verdadeiro embate de titãs. Basicamente, 3 grandes ideias tentaram resolver essa questão. Para Aristóteles, o foco era no caráter da pessoa. Para Kant, o que importava era a intenção por trás da ação. E para o Stuart Mill, o que contava mesmo eram as consequências. Aristóteles diria o seguinte: uma ação correta só pode vir de uma pessoa virtuosa. E o que é a virtude para ele? É o equilíbrio, o famoso meio termo. A coragem, por exemplo. Não é não ter medo nenhum, porque isso seria imprudência. E também não é ter medo demais, que seria covardia. A coragem é a justa medida entre esses 2 extremos. Agora, vamos para Kant, que vira o jogo completamente. Para ele, não importa o resultado da ação, mas sim a intenção. A grande divisão para ele é: a gente age pela vontade, que é a nossa capacidade de seguir a razão, ou a gente age pelo desejo, que são nossos impulsos, nossas inclinações naturais. Para Kant, agir eticamente é agir por dever, com base na razão, e essa seria a única forma de sermos livres de verdade. E por último, temos Stuart Mill e o utilitarismo. A lógica aqui é bem diferente. Uma ação é boa se ela for útil. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ela tem que trazer o maior benefício possível para o maior número de pessoas, causando o menor prejuízo. É aquela famosa ideia de pesar as consequências para alcançar o bem maior para todo mundo. E toda essa discussão filosófica super interessante nos leva ao terceiro sentido de ética, que é o mais prático de todos.
É aqui que a teoria encontra a nossa realidade, o dia a dia. Então, aqui está o pulo do gato. A gente pode usar a palavra moral para descrever aquilo que as pessoas de fato fazem, os seus hábitos sociais, e deixar a palavra ética para falar daquilo que as pessoas deveriam fazer, baseado numa justificativa racional. Por exemplo, furar a fila. Pode até ser um comportamento comum em algum lugar, uma moral daquele ambiente, mas isso não faz com que seja uma atitude ética. Tá, mas como a gente sabe se uma ação pode ser justificada eticamente? A filosofia nos dá duas ferramentas muito poderosas. A primeira é o princípio da coerência. A ação que a pessoa está fazendo é coerente com os valores que ela diz defender? E a segunda, que a gente já viu com Kant, é o princípio da universalização. A pessoa concordaria se todo mundo, em todo lugar, agisse exatamente da mesma forma que ela? E o exemplo da mentira é perfeito para ilustrar isso. Mentir não pode virar uma regra para todo mundo, simplesmente porque isso destruiria a base da confiança da comunicação. Se não dá para querer que a própria ação se torne uma lei universal, isso é um sinal muito forte de que ela não se justifica eticamente. E chegamos ao final. Porque tudo isso é tão importante no nosso dia a dia, especialmente quando a gente pensa em serviço público. Acho que essa é a grande lição. Aquela desculpa do mas é assim que as coisas funcionam, ou todo mundo faz igual, isso pode até explicar um comportamento, mas de jeito nenhum o justifica eticamente. A ética é um convite para a gente ir além do costume, do que já está estabelecido, e se perguntar, essa ação se sustenta pela razão? E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Da próxima vez que alguém se deparar com uma situação onde todo mundo faz, vale a pena parar um segundo e perguntar, essa ação é coerente? Ela poderia ser uma regra para todo mundo? A resposta para essas perguntas é exatamente o que separa um simples hábito de uma conduta que é de verdade ética.